A maioria das pessoas conhece a história do dilúvio e provavelmente também você conheça, né? Noé, a arca, os animais, a chuva por 40 dias e 40 noites. Mas muitas pessoas não param para perguntar o porquê que isso aconteceu ou tem essa dúvida, né? Por que que Deus decidiu destruir toda a criação? O que será que aconteceu de tão grave que não tinha outra solução senão resetar a humanidade, tudo? Hoje vamos olhar para o que a Bíblia realmente ensina, galera, e nos diz a respeito sobre esse assunto. E a resposta com certeza é mais profunda do que você imagina. Primeiro, para a gente entender o dilúvio, nós precisamos voltar ao início, né? Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, eles pecaram, você conhece a história, desobedeceram a Deus. E com esse pecado, galera, a morte e a maldade entraram no mundo. No mundo que Deus tinha criado em perfeição, sem pecado. Mas o pecado, ele não parou por ali, né? A partir daquele momento, gente, a humanidade começou a nascer já marcada pelo pecado original. Todas as pessoas que então nasciam depois de Adão e Eva já nasciam. O que isso significa? Cada geração que veio depois de Adão se tornaram mais distantes de Deus. Como diz lá em João capítulo 3, versículo 19, que diz assim, ó: este é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus feitos eram maus. Então a gente vê nesse contexto, cara, que o pecado ele foi crescente, foi se espalhando, e Deus com certeza estava vendo tudo isso acontecer, né? Só que aí, galera, nós chegamos em um ponto crucial. Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, cara. É um dos trechos mais importantes de praticamente toda a Bíblia. É o que a maioria das pessoas passam sem prestar atenção. O texto interessante que nos conta que os filhos de Deus tomaram como esposas as filhas dos homens. Isso aqui causa um pouco de confusão na cabeça das pessoas. O que isso significa? Os descendentes de Sete, a linhagem que manteve a fé em Deus, começaram a se casar com as filhas de Caim, que representavam a linhagem que se afastaram de Deus, desobedeceram a Deus. E essa mistura, galera, foi espiritual. Não foi um problema biológico, foi uma contaminação da fé. Os homens que professavam seguir a Deus foram seduzidos pelas práticas, pelos valores de uma linhagem que não conhecia ao Senhor. E o resultado, acredito que você sabe, foi devastador. Gênesis capítulo 6, do seu versículo 5, diz que o Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que todo o pensamento do seu coração era continuamente mal. Ou seja, galera, toda a humanidade, todo o tempo era só maldade, não era um dia ruim, era uma corrupção total e completa. Só que aí entra uma questão que também nós precisamos entender à luz da palavra de Deus. Por que que Deus ele escolheu o dilúvio? Será que não tinha outra solução para destruir tudo? Mas sabe qual que é a resposta disso? Porque Deus ele é santo. Pode parecer uma resposta vaga, mas não é. Lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó: se seus olhos são puros demais para verem o mal. Ou seja, galera, a natureza de Deus não permite que ele simplesmente ignore o pecado. A justiça divina exige uma resposta. Mas aí é algo fundamental. O dilúvio não foi apenas justiça, gente. Foi também misericórdia. Por que foi misericórdia? Porque Deus não destruiu tudo sem pensar duas vezes. Ele preservou quem? Noé e sua família. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé, ele andava com Deus, né? No meio de uma humanidade completamente perdida, havia um homem que ainda caminhava com o Senhor, que era justo perante os olhos do Senhor. E Deus, na sua misericórdia, conheceu ele e sua família como uma nova semente para a terra. Interessante que aqui a gente precisa entender que não foi Noé que se salvou por conta própria. Se você ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele viu Noé, viu os feitos de Noé, viu a sua postura. Então Deus escolheu a família dele. Foi Deus quem fez a aliança com ele. Gênesis capítulo 6, versículo 18 diz: mas com você estabelecerei a minha aliança. E aí a gente precisa entender o que a Bíblia fala posteriormente e aonde tudo se encaixa. Porque antes do dilúvio, antes mesmo da queda ter completamente destruído tudo, Deus já tinha um plano perfeito para isso, cara. Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo depois do pecado de Adão e Eva, Deus diz, muito interessante isso aqui, ó: eu colocarei inimizade entre você e a mulher,
e entre a sua descendência e a dela. Ela vai esmagar a sua cabeça e vai machucar o seu calcanhar. Galera, esta é a primeira profissão messiânica da Bíblia. Deus, ele prometeu que um dia viria alguém que destruiria o poder de Satanás para sempre. E quem que é essa pessoa? Cristo Jesus. E essa promessa, galera, dependia da linhagem da mulher ser preservada. O dilúvio foi exatamente isso, cara. Deus preservou Noé para que a sua linhagem continuasse. De Noé veio Abraão, né? Depois de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, depois veio Davi e por fim, né, veio Jesus. Mateus e Lucas, né, traçam a genealogia de Jesus, genealogia essa que muitas pessoas pulam quando chegam nessa parte, e a escritura ela é muito cuidadosa em mostrar essa linhagem, porque ela é muito importante. Jesus veio dessa linhagem que Deus preservou desde o início. O que isso significa, cara? Jesus foi o cumprimento dessa promessa. Totalmente Deus e totalmente homem. Ele viveu sem pecado, morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou no terceiro dia e derrotou o poder de Satanás de uma vez e para sempre, cara. Como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó: "E tendo desarmado os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz." O que isso significa? Tudo que Satanás tentou destruir, o plano de Deus, a linhagem que levaria ao Messias, a possibilidade de redenção da humanidade, Jesus ele restaurou. O dilúvio não foi o fim, foi a parte de um plano que Deus começou lá em Gênesis capítulo 3 e que foi cumprido em Jesus Cristo. Então, cara, qual foi o verdadeiro motivo pelo qual Deus inundou a terra? O pecado, a justiça, a misericórdia e a soberania de Deus. Era a determinação de Deus de não deixar que o pecado destruísse o seu plano de redenção para a humanidade. A Bíblia não é só uma história antiga, galera. Você precisa entender isso aqui. Não é só uma história antiga. É a história de Deus cumprindo uma promessa que ele fez desde o início. Mesmo quando tudo estava tentando impedir isso. Satanás estava tentando impedir isso. Sabe qual que é o mais interessante? Nós, como cristãos, fazemos parte dessa história. Porque Jesus veio e por ele nós temos vida eterna. E se isso foi útil para você, cara, se esse vídeo foi útil para você, cara, se inscreva aqui no canal, né? Compartilhe com alguém esse vídeo para entender realmente o motivo do dilúvio. Cara, comenta aqui também quais temas você quer ver aqui no canal, porque nós estamos produzindo bastante conteúdo. Se você gostou, Deus te abençoe e até a próxima.